Prezados irmãos, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui nesse instante, eu, Ana Félix, voluntária da Casa Espírita, Núcleo Espírita Alta de Souza, que fica no bairro de Ipsep, na cidade de Recife, Pernambuco, não é? E estamos para dar continuidade ao trabalho de divulgação da doutrina espírita, que a nossa casa realiza esse grande trabalho para trazer o esclarecimento, para que todos nós conheçamos a necessidade que precisamos buscar muitas vezes no esclarecimento das nossas questões. E o Livro dos Espíritos está aí para elucidar, para nos orientar como um segmento da doutrina espírita que vem nos trazer a parte filosófica do grande trabalho. E antes de iniciar a nossa tarefa, vamos, portanto, fazer a prece de início deste trabalho. Portanto, prezados irmãos e irmãs, fechemos nossos olhos em vibrações ao Senhor. Jesus amado, divino amigo, mestre de amor e bondade, nós te agradecemos pela oportunidade que nos toca e nos chega, Senhor, para podermos trazer aqui um pouquinho do alento, do esclarecimento tão necessário para nós, para que possamos educar nossas mentes, nosso conteúdo, para que possamos entender as nossas necessidades e compreender as leis divinas. Diante disso, nós te agradecemos a oportunidade, mas também te rogamos a ajuda espiritual dos benfeitores, dos mentores, da nossa mentora querida Alta de Souza, para que possamos realizar esse trabalho em nome de Deus. Muita paz a todos, graças a Deus. Portanto, prezados irmãos, graças a Deus, hoje esse enfoque é muito necessário porque o Livro dos Espíritos é um manancial maravilhoso. É de uma satisfação tão grande o estudo, a leitura das perguntas e das respostas, questionamentos que todos nós buscamos no dia a dia para entender a nossa trajetória, a nossa oportunidade encarnatória, o porquê de tantas dúvidas. E este livro maravilhoso vem nos trazer tudo isso que precisamos entender. Aos pouquinhos nós vamos compreendendo. E hoje, nesse capítulo 11, que trata, dentre as leis morais, da lei de justiça, amor e caridade. Veja que maravilha. E este enfoque está contido nas perguntas 873 até a pergunta 879, porque é parte desse conteúdo, dessa lei de justiça, de amor e caridade. Portanto, prezados irmãos, nós estamos ainda continuando a vivenciar esses momentos de dificuldade da presença material. Essa presença que nos faz realmente, essa ausência nos toca muito e tem mexido muito com todas as mentes deste planeta Terra, que vivencia esses momentos difíceis de uma situação que nós temos que procurar justamente entender, porque Deus jamais nos traria algo para nos magoar. Nós nos magoamos, porque com o dia a dia da nossa vivência, nós fazemos com que muitas coisas nos aconteçam. E a responsabilidade é justamente nessa construção ao longo de tantas encarnações. E hoje nos traz justamente o esclarecimento desse conteúdo justiça e direitos naturais. Ora, prezados irmãos, são as perguntas que nos trazem justamente uma necessidade maravilhosa de se esclarecer. Somos espíritos vivenciando
uma etapa de crescimento aonde a nossa consciência trabalhada, vivenciada, tem uma responsabilidade muito grande, porque nós hoje podemos nos esclarecer muito através de tanto conteúdo para nos tirar as dúvidas, mas o íntimo de cada um é a busca de cada um que tem que conquistar essa evolução, ajudando essa construção maior do ser na sua evolução, para trazer ao nosso planeta Terra um equilíbrio, uma harmonia, onde o amor impere e a fraternidade seja essa grande missão para nós. E temos justamente essa pergunta, a seguinte: o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Ora, prezados irmãos, se somos filhos de Deus, criação divina, criado simples e ignorante, mas com propósito de crescer, porque Deus jamais criaria e construiria como vemos um reflexo de um conteúdo se fôssemos uma grande tela. E ele, o grande pintor, jamais seus traços delineados naquele pincel iria fazer algo que não fosse incutido em todo o conteúdo a sua construção interior. Nós temos centelha divina, nós temos nessa construção. Vamos então entender que a natureza constrói e traz todo esse conteúdo. Então está de tal modo em a natureza esse sentimento de justiça que a gente poderia até se revoltar, e nos revolta a simples ideia da injustiça, já nos revolta, porque somos perfilados, contidos nessa justiça divina. Com certeza, esse progresso moral que é desenvolvido nesse sentimento faz com que traga para nós, através dessa moralidade que nós, espíritos encarnados, vamos construindo pela consciência, esse sentimento de justiça está impregnado no meio de cada um, mas aí é que está. Mas não é o sentimento da justiça da natureza, mas não é a ideia que se adquire que vai denotar essa justiça. Deus pôs no coração de todo homem, na sua criação, deu essa centelha, porque daí a gente entende que frequentemente, que quase você percebe isso, porque a sabedoria divina é de uma projeção providente, previdente em tudo que nos traz. É nessa simplicidade do homem, na simplicidade daquele que vai galgando através dos sentimentos a sua moralização, aquela atenção que se dá a Deus. Na simplicidade dos corações é onde a gente vê as noções mais exatas de justiça, do que em muitos homens de grande cabedal de saber, porque a inteligência pode manipular, de uma certa forma, um intuito, mas o simples, ele denota o que ele sente, porque ele não está a articular,
ele se revela, mesmo que sejam pessoas que não têm aquela polidez, mas com uma polidez que às vezes inculta, né, cobre, põe um véu sobre muitas intenções. O sentimento de justiça vem já dentro desse conteúdo criativo do Senhor, mas que na simplicidade é mais fácil muitas vezes. E em geral, se mesmo que sejamos espíritos reencarnantes, encontrar esse sentimento nato que vem nessa frequência da simplicidade, é onde você vai observar as noções mais exatas de justiça, mais do que naqueles que nós vemos, né, refletido o conhecimento, o intelectualismo, não querendo dizer que as pessoas cultas, as pessoas que procuram esse saber, sejam pessoas que não tenham a responsabilidade e não têm esse sentimento. Mas a gente pode conseguir na sabedoria da alma, da vivência. Então vamos para a pergunta 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferente, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Ora, nós vemos aí de que esse sentimento de justiça, por estar tão inerente à nossa escolha também, ao nosso eu, mas aí se mistura as nossas paixões, que pode alterar esse sentimento. Vinculado a essas paixões, né, acontece muito que faz com que os homens possam ver, nós possamos ver as coisas de modos diferentes, às vezes por um prisma falso, um prisma que lhe convenha, às vezes incutido em quê? Em tantas situações culturais. A lei, justamente, nos traz esse sentimento de justiça. Vemos que principalmente sempre houve e vai continuar havendo, mas justamente esse pensamento do que nos convém, do que acontece com que possamos ver de várias formas. Às vezes, por mais que possa parecer, às vezes, radicais em algumas situações, ser uma coisa aceita como uma coisa justa, quando na lei divina todos somos iguais, temos os mesmos direitos, somos da mesma espécie. Deus não diferencia, não dá privilégios, é justo por excelência. Mas o homem, a lei humana, o homem não está nesse contexto. Então, a lei, a justiça é praticada com caridade e humildade. O amor se desenvolve nessas atitudes com o desenvolvimento da virtude da caridade. E a justiça com a virtude da humildade. Mas será que convém para muitos essa condição, essa situação? Sabemos que não é assim. Na questão que nos traz a situação da 875, esta pergunta: como se pode definir a justiça? Como podemos enxergar a justiça? Como diz o Livro dos Espíritos, a justiça consiste em cada um
respeitar os direitos dos demais. Como seria bom que nós pudéssemos cumprir com fidelidade essa atitude, respeitar, não é, o direito do outro. Não existiria tanta diversidade sem harmonia. Então, o respeito ao direito dos outros. Porque duas coisas ocorrem: a lei humana e a lei natural. A lei humana é formulada pelos homens, apropriada aos seus costumes de época, de governo, de nacionalidade, de regiões, tem os seus caracteres, estabelece direitos que são mutáveis, mudam com o progresso, com o desenvolvimento. A lei dos homens, elas mudam aí vocês, e nós vamos ver o quanto existe as conveniências, mesmo que se respeite, mas vendo daquela forma, em outras situações poderão ser vistas diferente. Nós vemos isso nos comportamentos culturais de outros países, como se enxerga, num local pode ser um desrespeito, em outro pode ser aceito como uma brincadeira, como uma coisa lacônica, simples, uma coisa brejeira, e, no entanto, em outros são figurados como assinte, como uma desonra, e pode trazer consequências desagradáveis. Veja, as nossas leis, né, são imperfeitas. Os direitos, de um lado, de se ver, de uma oportunidade, de um estado de direito num local, e em outros é diferente. Então, às vezes, a Idade Média tinha um tipo de direito que hoje não se aceita certas situações, como o duelo, né? Que era um direito de revidar, trazer a morte, o assassino de pessoas destras, que já via naquilo ali, botando a expressão e achando que era uma desonra, uma atitude, e ali já ia se fazer outras intenções, né, alojada naquela situação, e era considerado lícito. Mas nosso irmão Paulo de Tarso já dizia, não é? Tudo é lícito, nós podemos fazer tudo que quisermos, poder não é dever, não é? Mas nem tudo nos convém, porque as consequências virão e existem. Então, nós, para podermos fazer uma conveniência, você tem que ver o direito do outro, se está sendo respeitado, se não vai trazer uma maldade, se não vai trazer uma consequência desagradável. Entretanto, esses direitos, às vezes, são tão antiquados e que pode considerar até monstruoso, mas eram justos em outras épocas. Nem sempre, pois acorde com a justiça o direito, ou essa concordância com a justiça, o direito que os homens prescrevem. Eles fazem, mas não é como a lei divina, não é como a justiça divina que está no conteúdo do amor. O amor não fere, não maltrata. O amor é todo do bem. Nada vem para desarmonizar, para desunir, para trazer nada que fosse em desagrado. Tudo aquilo ali vem promanando do Senhor, de Deus, esse direito justamente. Esse direito, que é o direito de cada um, é o que regula justamente as relações sociais. Quando, certo, na vida particular, há uma imensidade de atos, unicamente da alçada de um tribunal da nossa consciência. Mas quantos burlam propositalmente a consciência diante dos outros para se beneficiarem, quando a justiça de Deus é reta? Não há benefício nem contemplações.
a misericórdia e amor. Mas não para julgar o defeito do outro e ficar na sua ausência como se fôssemos bons diante daqueles que às vezes nem quiseram praticar tanto mal. Na pergunta 876, diz: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? O que foi que Jesus nos deixou? Jesus nos deixou uma grande expressão, que vamos citá-la para melhor entendermos. Então, a expressão: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Ora, notemos que essa questão explica que o sentimento de uso da justiça se desenvolve em nós com o desenvolvimento da nossa noção de direito. Certo? E isso desenvolve em nós o quê? O auto-amor. Quando Jesus nos ensinou a usar esse auto-amor para avaliarmos se o que estivéssemos fazendo para o nosso próximo era certo, ele mostrou que isso seria o maior senso de justiça que poderíamos ter. Amar-nos para amar os outros. Se nós nos amamos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então não vamos querer que é ruim para nós, pois assim estaríamos respeitando os direitos dos outros como quereríamos que nós fossem respeitados. E estaríamos ao mesmo tempo fazendo o quê? Quando nós agirmos assim, nós estamos praticando o sentimento da caridade, pregnada de amor, de respeito, de justiça, de benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos dos outros. O amor é imenso em toda a sua textura. E ao igualarmos os direitos dos outros aos nossos, estaríamos nos igualando a eles, como filhos de Deus que somos, e praticando a humildade. Porque o direito dos outros, o nosso direito começa quando termina o dos outros. Aí estamos automaticamente cedendo todo o nosso orgulho, respeitando esse direito. O que não deixa de ser, para todos nós, uma justiça que venha trazer essa questão desse direito revelado em nossa atitude. Veja que para deixar de sermos egoístas e orgulhosos, basta apenas respeitar para os outros, Apenas respeitarmos para os outros os mesmos direitos que queremos para nós. Então não vamos ali, não estamos pensando só na gente, Esse orgulho nosso depõe, cai logo por terra, porque a gente vai ver. Meu Deus, são atitudes que podem mexer com o íntimo, o amor próprio de cada um, a soberba, a indulgência não chega em tempo para compreender que somos também tão falhos, tão pequeninos diante de certas demonstrações de nobreza, que não é cultura, é alma construída. Entendendo nossos defeitos, quando a gente compreende que somos imperfeitos e nosso defeito, compreendemos o do próximo. A gente começa, então, nesse momento, a adquirir
Adquirir o quê, prezados irmãos? Nada mais simples é impossível. Isso é que é fardo leve. Só mesmo Jesus. Nós podemos carregar nossas situações dessa forma, sem que com isso vá se sentir humilhado, menosprezado, quando vemos que decorre dali uma harmonia, uma compreensão mútua, aí chega o quê? A fraternidade latente, unindo os corações na prática de uma vivência melhor. Portanto, prestar atenção que as relações humanas não são direitos, nos dão direito, aliás. Vamos observar com muita atenção que as relações humanas, convivência um com o outro, nos dão direitos, realmente. Elas nos trazem junto com esse direito o quê? Os deveres para se cumprir. Nós não somos, segundo diz uma pessoa conhecida minha, você tem mais direito que a carteira de trabalho. Não é só direito, você, quando seu direito se apresenta, os seus deveres também chegam. Sim. Para você pedir, você tem que saber doar. Você não pode só pedir, só querer, se você não sabe se doar, não sabe se dar. Então, esses direitos também vai necessitar de exigir. Portanto, sem cumprirmos nossos deveres, não temos direitos a exigir. Olha a situação. Isso limita nossos direitos na exata medida em que limitamos os do nosso próximo. Se fizermos isso, fazer a coisa mais bonita de se ouvir e uma alerta de consciência, fazer aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Isso é uma como é que se diz? Uma crítica de imediata de consciência, é uma análise de consciência, que aí nós vamos ter o nosso livre-arbítrio para utilizá-lo com consciência. Se você fizer contrário, você não está sendo justo. Se eu não quero o que é ruim, por que eu vou dar para os outros? Se eu gostaria de ser agraciado com a misericórdia, com a justa expressão, com justiça, com o meu direito verificado, mostrado, por que eu não, então, não gostaria de receber? Por que eu não vou dar aquilo que eu posso ficar com esse crédito a receber? É isso daí que nós temos que observar. Na questão 878, que pergunta justamente a seguinte expressão: podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer. O que é que lhe fará conhecer o limite desse direito? Olha para aí. O limite desse direito. O direito natural, o limite desse direito, que com relação a si mesmo, reconhecer no seu semelhante, em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Como diz, vê nessa resposta que chega que os direitos naturais, aqueles legados, são iguais para todos. Deus não diferencia. Independente das condições sociais, das condições de cor, de ambiente, é um direito natural concedido. E que a autoridade só é dada, esse direito, pela lei natural. Aqui tem sabedoria, vem de Deus, vem do Criador. Que é o que acontecerá em nosso planeta, nessa grande essa grande
transição que estamos a viver quando estivermos, em definitivo, na regeneração. Quem que vai construir isso, se não nós? Nós é que vamos construir tudo isso. Nós é que faremos isso. Então, temos essa grande responsabilidade. Nós vemos que isso decorre justamente para entendermos esse limite de direito. Vamos usá-lo bem, compreendendo do semelhante. E diz, na pergunta 879, às vezes, antes falei uma referência, que às vezes a pessoa tem um chefe e você é um subordinado, você não quer dizer que você seja inferior a ele e ele superior a você. Não é isso. Cada um na sua condição de capacidade, de conhecimento. Mas tanto para o chefe, tanto para o superior, ele tem obrigações, tem deveres, tem direitos. Mas ao subordinado, ele também tem que entender, e nós temos que ser humilde, não para se diminuir em termos de querer ser melhor ou pior, mas em questão de respeitar a sua limitação, ser humilde em receber aquilo que lhe convém, que lhe é decidido, lhe é dedicado. Você não pode exigir de uma pessoa que pegar numa agulha de uma seringa para aplicar uma injeção, é igual um médico que pega o bisturi para fazer uma cirurgia de autoconhecimento. Ou ele é melhor do que você? Não. Um faz uma coisa complementando cada um na sua condição e capacidade. Direito de cada um a ser respeitado. Então, na pergunta 879, diz o seguinte: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Veja bem. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Que caráter? Ora, quando chegaremos a isso, não é? Então, o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porquanto, é a resposta, praticaria também o amor ao próximo, o amor do próximo e a caridade, sem as quais não há verdadeira justiça. Ora, sabemos que sem a caridade não há justiça, é vice-versa. De um para o outro, de outro para um. Na convivência. Esse sentimento da lei de caridade é importantíssimo, onde se mostra, se revela, existe imensidão de atitudes caridosas, de atos revelados, não para se aparecer e se engrandecer, mas para se cultuar no seu íntimo essa prática que torna-se um patrimônio seu, como é a paz no seu interior. Ser justo é sempre querer o bem do semelhante, porque o bem é sempre o bem e é melhor de fazer do que o mal. O mal é articulado, o bem é espontâneo. O bem só traz o que é melhor, só nos faz bem, não nos faz mal algum. Se isso vale para nós, receber o bem e fazer o bem, imagine para Deus. Deus quer o quê? Qual é o maior sacrifício do homem? Ser um homem de bem, que não é fácil, mas é necessário e tranquiliza, dá harmonia, união. A Deus tudo que nos constrange, quando você se completa em aceitar os desígnios, lutar, trabalhar, melhorar, em todas as situações, são necessidades humanas que precisa para a conservação, a lei de conservação, a lei de também a caridade que diz dessa prática, mas também você vai trazer ali tudo isso, mas você vai entender que as nossas angústias, nossas ansiedades, somente numa época como hoje, fazendo aqui
corroborando esse momento agora, essa situação atual em que estamos a viver, nós vamos questionar Deus. Por que, meu Deus, estás nos castigando, estás nos trazendo isso? Por que foi isso? Minha gente, meus irmãos, não é fácil para ninguém o que estamos a passar, sabemos disso. Mas precisamos saber de algo que é muito importante. Não podemos questionar Deus. Deus nos quer felizes, nos quer crescidos. Perfeição, chegaremos à perfectibilidade um dia pela nossa construção, mas tem que depor nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, nossas prepotências, nossas faltas de indulgência, nosso apontar o semelhante, nós julgarmos os outros, fofoca, tanta coisa que a gente faz errado. Porque não observa esse direito no semelhante. E quando a gente cede pela compreensão e pela harmonia, a gente baixa, o mal se curva. Porque o bem é tão cauteloso e às vezes se amolda. É audaz o mal. Mas não vamos fazer com ele essa briga. Vamos buscar na prece, na oração, no conteúdo sentimental do amor, estruturalmente, que Jesus é o modelo e o guia para todos nós, que nos concede, Deus, um guia protetor, um anjo guardião para nos ajudar em nossas intuições, que nossas mentes não fiquem impregnadas da maldade, não fiquem impregnadas das negatividades. Vamos sempre construir, porque Deus nos concede tudo. A natureza se revela, se mostra e é bela. Portanto, prezados irmãos, esse direito é tão espalhado para nós. Vamos administrá-los bem, esse direito, vamos administrá-lo sadiamente, para que possamos ter uma manhã melhor. Se nós tivermos nas partidas bem prósperas nossas idades, de alguns, se é uma coisa que nós não podemos determinar a idade de ida ou de vinda numa partida espiritual, mas pelo menos por uma visão normal, em termos de entendimento humano, vamos deixar um caminho melhor. Já diz André Luiz, Deus ilumina o teu caminho, mas quem percorre é você. Somos nós que percorremos. Deus não nos deixa nas trevas. A nossa ignorância é também muito alicerçada em nossos orgulhos, nossas pequenas coisas, nosso egoísmo. Vamos despojar daquilo que não presta e sermos livres, certo? Não vamos cultuar como castigo aquilo que a gente constrói para nós. Muita paz, prezados irmãos, deixando essa lição, graças a Deus, de conhecimento, de respeitar esse direito, seremos bem mais felizes como construtores de uma manhã melhor. Que Jesus ilumine a todos nós. Aí iremos aqui agradecer a oportunidade, né, do que podemos aqui trazer para todos vocês, amigos e irmãos, que apesar desta pandemia estar numa situação de visibilidade, ao ponto de nos ver como algo cruel até, mas nós temos que entender, principalmente não querendo ser melhor, mas como espíritas que procuramos ser, um espírita cristão, que já estavam na espera desses conteúdos transformadores desse planeta, porque nós precisamos e Deus não permitir que estivéssemos a passar aquilo que esse fardo não seja, que nós não possamos carregar. Aqueles que partiram sem às vezes o conhecimento ou o alento, não poderiam, até qualquer um de nós não está preparado, mas pelo menos busquemos na prece, na oração, esse conteúdo de muita fé e muita confiança para nosso país,
para nossos lares, nossos familiares, para a humanidade, para o nosso planeta. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada, Senhor, por este momento, que a Tua luz bendita ilumine nossas consciências para o respeito, o amor ao próximo e a caridade. Muita paz, que Deus nos abençoe. Graças a Deus.